E aí voltamos, sob pena de ferir o princípio da boa-fé objetiva. Então, se porventura, ele diz o seguinte, vamos pensar aqui. Ele diz que o seu veículo dormita, fica à noite em uma garagem fechada, com cadeado e tudo mais. E ele falou isso apenas para reduzir o preço, o prêmio do seguro. Para pagar a do seguro, você olha. Se eu falo, por exemplo, se eu falo que o meu veículo fica lá na rua, passa a noite inteira na rua, então você vai pagar 500, por exemplo. Mas ele fica na garagem fechada, então você paga 250, porque o risco, a exposição ao risco é menor. Então vamos lá. Esse segurado apresenta essa informação inverídica. Falou que o veículo ficava em uma garagem à noite, mas ele ficava na rua. Pois bem, ocorre posteriormente um furto durante o dia. Um furto durante o dia, lá na empresa onde ele trabalha. Neste caso, não há nexo de causalidade entre a informação inverídica prestada e o sinistro, o roubo do veículo que ocorreu. Isso quer dizer o seguinte: a negativa do segurador aqui, ela não se sustentará por falta de nexo de causalidade entre a informação inverídica e o sinistro. O que o segurador poderá fazer, portanto, será cobrar a diferença do prêmio ocasionada pela informação inverídica, pela violação da boa-fé objetiva do segurado. Depois, uma pergunta sobre o primeiro assunto que você falou. A academia hoje não está formando operadores que seguem receitas de bolo sem pensar o direito de suas searas? Pergunta provocativa. Eu tenho a impressão que em alguns instantes, sim. E eu digo isso com dor no coração. Digo isso como um professor que tem acompanhado já há algum tempo o ensino jurídico no Brasil. Só que o que acontece? Este ensino não crítico, não reflexivo, não acampa somente no direito. Toda a educação em nosso país, senhores, toda a educação em nosso país, com raríssimas exceções, ela forma pessoas para fazer bolo, seguirem receitas de bolo. Falta a educação de operadores do direito e demais profissionais críticos, questionadores. Diga-se de passagem, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas escolas do ensino médio. Pessoal, não sei se alguém aqui ou alguém que nos ouve na internet já foi vítima disso, mas eu já contemplei professores que infelizmente não estão ensinando pessoas a serem críticas, a criticarem, a enxergarem a realidade tal qual é. Mas em alguns casos, nós temos no Brasil professores que querem criar apenas escritores, copiadores de lousa rápidos. Então o professor começa no primeiro tópico da lousa, vai escrevendo um texto, chega lá na frente, apaga, volta. Ou seja, o que nós almejamos? Será que surgirão pessoas críticas neste sistema de ensino brasileiro? Eu tenho as minhas dúvidas. Talvez nós vamos criar decoradores velozes, porque no sistema de ensino, onde se prioriza mais a memória do que o senso crítico, talvez merecêssemos ler aqui os escritos de Adorno e Horkheimer, em especial Educação após Auschwitz, de Adorno. Até pensando no que está falando, vejo a experiência do segundo grau, que a maioria, pelo menos do Sul, está preparando os estudantes para passar no vestibular. Então eles aplicam as provas objetivas e o que o estudante está sendo ensinado é saber estudar para passar na prova do vestibular. Que é uma coisa que daí a gente começa a questionar não só o direito, mas o que será que as
Isso me faz lembrar um texto bárbaro. É da década de 40, mas os textos extraordinários eles não têm idade. É um texto chamado O Iluminismo como Mistificação das Massas, de autoria de Theodor Adorno e Max Horkheimer, onde cria-se em um sistema de ensino o que nós chamamos de razão conformada, razão instrumental, a razão não crítica, uma razão tão somente para se manter o status quo. É uma razão onde se estabelece um sistema de ensino onde o estudante não pode perguntar, tem que ficar quieto, aterrorizado com o mestre, que do alto do seu palanque não pode ser interrompido em sua fala. Educação, nesse sentido, criará apenas decoradores e não pessoas com senso crítico. Leiam O Iluminismo como Mistificação das Massas. Merece. Um texto belíssimo. Autor, professor. Já estamos com a presença do professor Luiz Flávio. A Ana tem uma pergunta? Não, é só uma complementação. Você falou que no ensino médio os alunos estão sendo preparados para o Enem. E parece que nas faculdades, eu pelo menos senti isso, que a gente está sendo preparado para o exame da OAB. Aí depois é que começa a nossa carreira. Nós temos duas perguntas aqui. Do Joval, pronunciei certo? Jonatas Veríssimo e Victor Renan. Uma